E se eu te dissesse que existe um veneno silencioso que você provavelmente consumiu essa manhã antes mesmo de sair da cama? Um veneno que não tem cheiro, não tem cor, não dói na hora, que entra na sua casa disfarçado de alimento comum e que dia após dia, gota a gota, vai destruindo dois dos órgãos mais trabalhadores do seu corpo, sem você perceber nada. Eu sei que parece exagero, mas deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você já acordou com os tornozelos inchados sem saber por quê? Já sentiu um cansaço que não vai embora mesmo dormindo a noite toda? Um cãibra que aparece do nada de madrugada? Esses podem ser os primeiros sinais de que seus rins estão pedindo socorro e quase ninguém está ouvindo. Meu nome é Dr. Daniel Martins, sou médico especializado em doenças renais. Ao longo de mais de 15 anos de consultório, acompanhei centenas de pacientes que chegaram até mim com diagnóstico de doença renal crônica. E sabe o que mais me destrói como médico? É olhar nos olhos dessas pessoas e perceber que o dano poderia ter sido evitado, que se elas soubessem antes o que vou te contar hoje, a história seria outra. Por isso estou aqui, não para te assustar, mas para te dar a informação que pode literalmente mudar o rumo da sua saúde. Hoje vou te revelar os 4 maiores venenos silenciosos para os rins, colocados em ordem crescente do menos ao mais perigoso. E o número 1 vai te surpreender, porque tem quase certeza que você consome ele todos os dias, achando que é inofensivo. Fica comigo até o final, porque esse último veneno é o que mais leva a gente para a diálise no Brasil e no mundo. Mas antes de entrar na lista, preciso que você entenda uma coisa fundamental. Por que os rins são tão fáceis de destruir e tão difíceis de salvar depois que o estrago começa? Imagina que o seu corpo é uma fábrica que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dentro dessa fábrica, os rins é o sistema de filtragem mais sofisticado que existe. Cada rim tem em torno de 1 milhão de estruturas microscópicas chamadas nefrons. Pensa neles como minúsculos de alta precisão, do tamanho de um fio de cabelo, que juntos conseguem limpar toda a sua corrente sanguínea várias vezes por dia. Eles tiram as toxinas, eliminam o excesso de água e sal, controlam sua pressão arterial, ajudam a produzir glóbulos vermelhos e ainda mantêm seus ossos fortes. É um trabalho absurdo e é feito em silêncio total. Esse é o problema. Os rins não gritam quando estão sofrendo, eles sussurram. E quando o paciente finalmente ouve o grito, muitas vezes já perdeu mais da metade da função renal. De acordo com levantamentos da Sociedade Brasileira de Nefrologia, estima-se que entre 3 e 6 milhões de brasileiros vivem com doença renal crônica e a grande maioria não sabe. A doença avança sem sintomas claros durante anos e só se manifesta quando o estrago já está grave. Além disso, com o passar dos anos, os rins naturalmente envelhecem junto com a gente. É como o motor de um carro que já fez muitos quilômetros. Ainda funciona, mas não tem mais a mesma potência de quando era novo. Não aguenta mais tanto abuso. Qualquer coisa que pressionava o motor novo agora pode derrubar o motor velho. Por isso, os venenos que vou te apresentar agora são especialmente perigosos para quem tem 50, 60, 70 anos ou mais. Vamos à lista. Começando pelo quarto veneno, o que menos pessoas associam com problema nos rins, mas que faz um estrago silencioso e constante. Veneno número 4. O sedentarismo, o pântano que sufoca seus rins. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantas horas por dia você fica sentado assistindo televisão, no celular, no computador? Para muita gente que me assiste, a resposta honesta é a maior parte do dia. E sabe o que acontece com os seus rins quando você fica horas e horas parado? Pensa comigo nessa imagem. Imagina um rio caudaloso, cheio de água limpa, fluindo com força. Essa água limpa tudo o que encontra pela frente. Agora imagina esse mesmo rio parando de correr, virando um pântano. A água estagna, começa a apodrecer. O lodo se acumula, tudo se torna tóxico. Seus rins precisam de um fluxo sanguíneo potente e constante para funcionar bem. Quando você se move, quando você caminha, o coração bombeia com mais vigor. O sangue circula com força por todo o corpo e chega com energia aos néfrons que conseguem filtrar de forma eficiente. Mas quando você fica parado por horas, o fluxo fica preguiçoso, lento. O sangue não chega com a mesma pressão e eficiência para os rins, mas o estrago não para por aí.
A inatividade física abre a porta para os dois piores inimigos dos rins, a diabetes tipo 2 e a hipertensão arterial. Quando você não se move, seu corpo não processa bem o açúcar do sangue. As células ficam resistentes à insulina e o açúcar vai se acumulando. É assim que começa o caminho para a diabetes. E o excesso de peso que a inatividade ajuda a criar força o coração a trabalhar muito mais, o que dispara a pressão arterial. A solução para esse veneno, felizmente, é a mais simples da lista. Você não precisa virar atleta, não precisa ir para a academia. O que os estudos mostram é que quebrar os longos períodos sentados já faz diferença. Configure um alarme no celular a cada hora. Quando disparar, levante, ande até a cozinha, pegue um copo d'água, estique os braços. Esse movimento simples já reativa a circulação e a caminhada diária, mesmo que sejam apenas 15 ou 20 minutos, é um dos presentes mais poderosos que você pode dar aos seus rins. Qualquer movimento é melhor que nenhum. Lembra do rio? Cada passo que você dá é uma onda de água limpa para os seus filtros. E por falar em coisas que parecem inofensivas, mas não são, preciso te apresentar o veneno número 3. E esse mora no armário de remédios da maioria das casas no Brasil. Veneno número 3. Os anti-inflamatórios. O alívio que cobra um preço alto. Você toma ibuprofeno, naproxeno ou diclofenaco para dor de cabeça, dor nas costas, dor na articulação. São chamados anti-inflamatórios não esteroides ou AINES, vendidos sem receita, de fácil acesso e que a maioria das pessoas usa sem pensar duas vezes. E é exatamente aí que está a armadilha. Esses remédios são eficientes para o que prometem, mas quando usados de forma crônica, frequente ou em doses elevadas, eles podem causar danos sérios aos rins, especialmente em pessoas com mais de 50 anos. Deixa eu te explicar como isso funciona de um jeito simples. Dentro dos seus rins existem umas substâncias chamadas prostaglandinas. Pensa nelas como guardiões que mantêm as artérias dos rins bem abertas, garantindo que o sangue chegue em quantidade suficiente para a filtragem acontecer. O problema é que os anti-inflamatórios, para conseguir tirar a dor, bloqueiam a produção dessas prostaglandinas por todo o corpo, inclusive nos rins. Resultado: as artérias renais se contraem. O fluxo de sangue para os néfrons cai drasticamente. É como pisar na mangueira que rega uma planta. A água não chega e a planta começa a murchar. Uma revisão científica publicada no periódico Archives of Neurology and Renal Studies em 2025 mostrou que o uso prolongado de anti-inflamatórios aumenta em 24% o risco de desenvolver doença renal crônica e em 50% o risco de progressão em quem já tem algum grau de comprometimento renal. A National Kidney Foundation, dos Estados Unidos, recomenda que pessoas com função renal reduzida evitem completamente esses medicamentos. Dona Maria, 68 anos, professora aposentada de uma cidade do interior do Paraná, chegou no meu consultório com queixa de cansaço constante e inchaço nas pernas. Ela tomava ibuprofeno todos os dias há 4 anos para a dor crônica da artrite. Nunca imaginou que o remédio que a aliviava estava destruindo seus rins ao mesmo tempo. Quando fizemos os exames, a função renal dela já estava em 55%. Na hora que ela entendeu o que estava acontecendo, ela chorou, não de medo, mas de raiva de não ter sido avisada antes. A solução não é suportar a dor. A solução é conversar com seu médico, ser honesto sobre tudo o que você toma, inclusive vitaminas e remédios de venda livre, e explorar alternativas. O paracetamol, em doses corretas, costuma ser mais seguro para os rins na maioria dos casos. E abordagens como fisioterapia, compressas de calor ao gelo e técnicas de mobilização podem reduzir muita dependência de anti-inflamatórios. A regra de ouro é essa: anti-inflamatório pontualmente para uma dor aguda, tudo bem, mas depender deles todos os dias sem acompanhamento médico é um risco que seus rins vão pagar caro no futuro. Antes de revelar os 2 venenos mais poderosos da lista, preciso te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está te ajudando, se você está aprendendo algo que não sabia, por favor, clica no botão de curtir agora. Esse gesto simples ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas que precisam dessas informações. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho,
Porque o conteúdo que está por vir aqui é justamente o tipo de coisa que seu médico gostaria de ter tempo de te explicar na consulta, mas raramente consegue. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoro saber onde essa comunidade está crescendo. Veneno número 2. O sal, o inimigo invisível escondido dentro das embalagens. Quando falo de sal, quase sempre a primeira reação que recebo é: mas, doutor, eu quase não uso saleiro. E é exatamente esse o maior equívoco que existe sobre o sódio. O problema não é o sal que você adiciona à comida, o problema é o sódio escondido que você nem vê, nem sente, nem imagina que está lá. Estima-se que mais de 75% do sódio que consumimos não vem do saleiro, vem do pão de forma, do presunto, do queijo, da sopa de pacote, do molho de tomate industrializado, do macarrão instantâneo, das bolachas, dos temperos prontos. A indústria alimentícia coloca sódio em quantidades absurdas, porque ele conserva o alimento e intensifica o sabor e porque nós ficamos viciados sem perceber. Quando você ingere sódio em excesso, o corpo faz o seguinte: para diluir tudo aquilo, ele retém água. O volume de sangue nas artérias aumenta, a pressão dentro dos vasos dispara e é assim que nasce ou piora a hipertensão arterial. Por que isso destrói os rins? Porque os nefrões são estruturas delicadíssimas. Imagina que você tem um filtro feito de renda fina, do tipo que sua avó bordava. Agora imagina jogar uma mangueira de bombeiro com pressão máxima contra essa renda. Ela vai se romper, vai se desfazer. É exatamente isso que a pressão alta crônica faz com os filtros renais. Vai rasgando, vai cicatrizando, vai destruindo aos poucos. E cada cicatriz é função renal perdida para sempre. A hipertensão arterial é, junto com a diabetes, a causa número 1 de insuficiência renal crônica no Brasil e no mundo. Não é coincidência, é uma equação direta. Excesso de sal leva à hipertensão. Hipertensão destrói os rins. Seu Antônio, 72 anos, motorista de caminhão aposentado de Minas Gerais, sempre foi fã de linguiça, presunto e aqueles salgadinhos que ficam no caminhão para o longo trajeto. Quando chegou no meu consultório, a pressão dele era 14x10 e ele achava que era normal porque nunca deu sintoma. Os exames mostraram que seus rins já funcionavam em 60% da capacidade. Com a ajuda médica, mudança de alimentação e a medicação certa, conseguimos estabilizar, mas a função perdida não voltou. Isso me dói profundamente, porque ele não precisava ter chegado nesse ponto. A solução é virar um detetive de rótulos. Pega a embalagem de qualquer produto industrializado e procura a palavra sódio. Você vai se assustar com o que vai ver. Em muitos cereais matinais, em bolachas que parecem inocentes, em produtos que nem parecem salgados. A recomendação geral é não ultrapassar 2.000 mg de sódio por dia. Se você já tem pressão alta ou problema renal, o alvo ideal é ainda menor. Cozinhe mais em casa. Use ervas e especiarias para dar sabor. Alho, cebola, açafrão, orégano, limão, pimenta. Elas transformam qualquer prato sem precisar de ungir. Seu paladar vai se adaptar em poucas semanas e você vai começar a sentir o sabor real dos alimentos. É uma libertação. Agora chegou a hora. Guardei o mais importante para o final, porque é o que mais precisa da sua atenção. O veneno número 1, o campão indiscutível da destruição silenciosa dos rins, o mais presente, o mais viciante e o que mais mata néfrons no Brasil, veneno número 1, o açúcar e a farinha branca. O doom mortal que a indústria alimentícia não quer que você conheça. Antes que você pense, eu sei que açúcar faz mal. Deixa eu te dizer uma coisa. Você provavelmente não sabe o quanto ele faz mal. Não do jeito que eu vou te mostrar agora. Porque o açúcar não ataca os rins por um caminho, ele ataca por 4 caminhos ao mesmo tempo. É um exército, não um soldado. Vamos ao primeiro caminho de ataque. O açúcar é a porta de entrada número 1 para a diabetes tipo 2. E a diabetes é comprovadamente a principal causa de insuficiência renal no Brasil e no mundo. Quando você consome açúcar refinado e farinha branca, que o seu corpo converte em glicose quase instantaneamente, acontece um tsunami de açúcar no sangue.
O pâncreas enlouquece tentando produzir insulina para controlar tudo aquilo. Se isso acontece todo dia, várias vezes ao dia, as células ficam surdas ao sinal da insulina. Esse estado é chamado de resistência à insulina e é o primeiro degrau para diabetes tipo 2. Com o açúcar cronicamente elevado no sangue, o dano renal começa de um jeito que poucos imaginam. O excesso de glicose literalmente carameliza os néfrons. Isso mesmo que você está pensando, como um pudim que endurece e fica rígido. Essa caramelização chamada de glicação destrói a estrutura delicada dos filtros renais. Esse processo tem nome médico, nefropatia diabética, e é a via mais rápida para a diálise que existe. De acordo com dados publicados pelo Estudo da Carga Global de Doenças e referenciados em pesquisas da National Kidney Foundation, a nefropatia diabética é responsável pela maioria dos casos de doença renal terminal em países como o Brasil, onde os índices de diabetes tipo 2 crescem em ritmo alarmante. Segundo caminho de ataque do açúcar, a hipertensão. Por muito tempo, achamos que o vilão da pressão alta era só o sal. Hoje, a ciência deixa claro que o açúcar é igualmente devastador para a pressão arterial. Dietas ricas em açúcar elevam a pressão por mecanismos independentes do sódio. Então, mesmo que você controle o sal, se não controlar o açúcar, seus rins continuam apanhando pelos dois lados. Terceiro caminho, a inflamação crônica. O açúcar é como atirar gasolina em uma fogueira no interior do seu corpo. Ele provoca um estado de inflamação silenciosa de baixo grau, que corrói o interior de todas as suas artérias, inclusive as minúsculas artérias que alimentam os néfrons. Com o tempo, essa inflamação cicatriza, endurece e compromete permanentemente a capacidade filtradora dos rins. Quarto caminho, a obesidade e o fígado gorduroso. O excesso de açúcar e farinha que seu corpo não consegue queimar se transforma em gordura. Essa gordura vai para o fígado, criando o chamado fígado gorduroso e para outros órgãos. A obesidade, por si só, já é um fator de risco independente para a doença renal crônica, porque exige muito mais dos rins para filtrar um volume maior de sangue e lidar com o metabolismo desregulado. 4 ataques simultâneos. Por isso, o açúcar é o veneno número 1. Preciso te contar sobre Regina, 63 anos, professora do ensino médio de São Paulo. Ela chegou no meu consultório, encaminhada pelo clínico geral, com um resultado de exame assustador. A taxa de filtração glomer dela, que é basicamente o percentual de funcionamento dos rins, estava em 40%. Em bom português, ela tinha perdido 60% dos rins sem sentir absolutamente nada. Quando fomos conversar sobre os hábitos dela, a história foi se revelando. Suco de caixinha toda manhã, biscoito recheado no intervalo, arroz branco no almoço, pão branco à tarde, refrigerante no jantar. Ela não achava que comia mal, ela achava que era normal e era no sentido de que a maioria das pessoas come assim. Mas normal não significa saudável. Com orientação nutricional, medicação e muita determinação, conseguimos estabilizar a doença dela, mas aqueles 60% de função renal não voltam. Histórias como a de Regina são o motivo pelo qual eu faço esse canal, porque a informação que previne é gratuita e poderosa. Então, o que fazer a partir de agora? Vou te dar um plano claro e prático. Primeiro, corte as bebidas açucaradas. Refrigerante, suco de caixinha, chá gelado industrializado, energético. Essas bebidas são açúcar líquido na veia. Uma única lata de refrigerante pode conter 10 colheres de chá de açúcar. Substitua por água, água com gás e limão ou chás naturais sem açúcar. Esse é provavelmente o único gesto que mais impacto positivo tem nos rins em curto prazo. Segundo, aprenda a ler os rótulos. Todo produto que tiver mais de um ingrediente na embalagem precisa ser lido com atenção. Açúcar se esconde com nomes como xarope de milho de alta frutose, destrose, maltose, sacarose, xarope de glicose. São todos açúcar disfarçado. Terceiro, troque farinha branca por versões integrais de verdade. Ou integral de verdade com farinha integral como primeiro ingrediente, não só colorida com melaço. Arroz integral, aveia em flocos. A fibra que eles contêm freia a absorção do açúcar e protege os nons. Quarto, desconfie de produtos light ou sem gordura.
Na maioria das vezes, tiraram a gordura e colocaram açúcar no lugar para o produto ter sabor. Sempre prefira as versões naturais e integrais. Quinto, abrace a comida de verdade. Frutas, verduras, legumes, proteínas como carne, peixe e ovos, gorduras boas como azeite e abacate. Quando sua base alimentar é comida de verdade, o açúcar e a farinha refinada somem quase que naturalmente do cardápio. E, por favor, antes de fazer qualquer mudança significativa na alimentação ou parar qualquer medicamento, converse com seu médico. Cada organismo é único e precisa de orientação individualizada, mas adotar hábitos mais saudáveis geralmente só faz bem e você tem todo o direito de discutir isso na consulta. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje. Percorremos 4 venenos que estão silenciosamente destruindo rins no Brasil inteiro. O sedentarismo que estagna a circulação e abre a porta para as doenças mais perigosas. Os anti-inflamatórios usados cronicamente sem acompanhamento, que estrangulam o fluxo de sangue para os filtros renais. O sal escondido nos industrializados, que dispara a pressão e vai rasgando os néfrons como uma mangueira de bombeiro em um bordado de renda. E o açúcar e a farinha branca, que atacam os rins por 4 frentes ao mesmo tempo, e são a causa número 1 de insuficiência renal no Brasil e no mundo. Sei que pode parecer muita informação de uma vez, mas não precisa mudar tudo amanhã. Escolha uma coisa desta lista e comece hoje, só uma. Tome água no lugar do refrigerante. Levante e ande por 5 minutos a cada hora. Leia o rótulo de um produto antes de comprar. Um passo de cada vez constrói uma história nova. Seus rins trabalham por você sem parar, 24 horas por dia, sem reclamar, sem pedir nada em troca. Tudo o que eles precisam é que você faça a sua parte. E agora você tem a informação para fazer isso. Se esse vídeo abriu seus olhos, eu te peço uma coisa. Compartilha. Manda para um filho, uma filha, uma irmã, um amigo. A informação que salva vidas precisa circular. Quanto mais pessoas souberem disso, menos famílias vão sofrer o susto de um diagnóstico tardio de insuficiência renal. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso e ative as notificações. No próximo vídeo vou revelar os 5 sinais que seus rins dão antes de entrar em colapso e que quase todo mundo ignora, achando que é cansaço normal da idade. Não perde esse. Deixa um comentário aqui embaixo me contando o que mais te surpreendeu. Estou lendo todos. Essa comunidade é construída com cada resposta de vocês. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por investir esse tempo na sua saúde. Cuide dos seus rins. Eles cuidam de você todos os dias. Sou o Dr. Rafael Borges e nos vemos no próximo vídeo.